Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que bom podermos mais uma vez nos reunir para continuarmos o estudo online desses evangelhos e essas oportunidades de reflexão, para que possamos fortalecer o nosso espírito na caminhada dessa jornada encarnatória que cada um de nós recebeu. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, que bom, Pai querido, estarmos aqui unidos para conversarmos sobre as Tuas verdades de amor. Viemos a Ti mais uma vez rogar a Tua misericórdia sobre todo o planeta Terra, dando forças aos irmãos que abandonam hoje a jornada encarnatória de volta à pátria espiritual, para que eles consigam compreender a vida eterna e possam, por meio dessa passagem, acordar para o Evangelho redivivo. Pedimos a Tua proteção para todos os que ficam, os entes queridos, os familiares, para que a dor da revolta não lhe machuque as fibras íntimas do coração e que a esperança possa consolar, que essa doutrina de amor, essa certeza da vida eterna, possa trazer até eles esse amor, essa tranquilidade, essa paz de que tudo segue o curso conforme o planejamento divino. Ah, Mestre amado, que essas oportunidades de agora possam ser para nós um chamamento vivo e forte para que iniciemos de uma vez por todas esse nosso processo de transformação interior, essa nossa lapidação moral, para que estejamos plenamente alinhados às verdades eternas e à prática do bem. Sê conosco, Mestre querido Jesus. Não permita que caiamos nas tentações e nas ilusões do materialismo, que saibamos transcender todas essas dificuldades de agora, enxergando uma oportunidade para a nossa transformação e iluminação. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Hoje iremos iniciar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Iremos partir hoje do item 4. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Uma antiga história oriental nos conta que um senhor chamado Lin Sheng, chinês de velhas tradições, possuía um bosque de cerejeiras que era o mais bonito de toda a região. E um dia, quando ele foi viajar na cidade vizinha, ele viu um mestre muito sábio que estava na praça, sob o sol forte, ensinando alguns jovens, seus discípulos, a verdade. E aquele mestre sábio ensinava em quaisquer condições, seja sob chuva, sob sol, e aquilo impressionou muito Lin Shan. Lin Shan, esse chinês bastante tradicional nos seus costumes, retornou para casa e ficou muito pensativo. Deveria ou não ceder aquele bosque de cerejeiras que ele tinha, que era tão belo? Até que certa manhã, Li Shan decidiu: vou ceder o bosque
vou dar esse bosque para aquele sábio e seus discípulos, para que eles possam ter um local para estudar, pregar a verdade, possam ficar sob a sombra e, além do mais, eles tenham condições de poder vender os frutos para se manterem e não vão ter mais dificuldade. As aulas passariam a ser mais agradáveis e tudo daria certo. Então, Lixã procurou aquele velho sábio e lhe ofertou o bosque. O sábio ficou muito agradecido. O rendimento melhorou muito, os alunos estavam muito felizes, tudo corria bem. Um belo dia, o mestre sábio chamou um de seus discípulos e disse: Está começando as chuvas. É necessário que a gente comece a podar as cerejeiras para que elas possam dar bons frutos. O jovem, no mesmo dia, começou a podar as árvores. Li Shan, quando viu aquilo, ficou muito descontente. Ele ficou num misto de surpresa e indignação e procurou o mestre. Senhor, por que o senhor não me chamou para podar as cerejeiras e mandou alguém fazer sem me avisar? Ah, meu amigo, nós não queremos te incomodar. Como você nos deu o bosque, nós decidimos cuidar dele sem lhe trazer incômodos. E você verá pelo nosso cuidado quanto nós estamos agradecidos. Mas, mestre, eu mesmo podava cerejeiras todos os anos. Ninguém conhece como eu a melhor maneira de fazê-lo. Mas nós sabemos disso, Lixã. Mas não te preocupe, nós saberemos tratar com carinho as cerejeiras que você nos ofertou. Aguarda a época da colheita e você vai ver que nós não te decepcionaremos. Espere. Li Shan cumprimentou o mestre e afastou-se, mas ele estava muito descontente. Ele, o doador que sempre cuidava do bosque, que plantou aquele bosque e viu todo o bosque crescer, não foi chamado para a poda. Como é que eles poderiam cuidar bem daquele bosque, desprezando a experiência dele? Bastante ressentido, aquele chinês de velhas tradições acabou desabafando a sua mágoa com um dos discípulos. Os discípulos ouviram, silenciosos, ficaram constrangidos, mas não comentaram nada. O fato é que daquele dia em diante, aquele bosque tão belo parecia não ser mais tão ameno. O tempo passou, vieram outros dias, a primavera floriu as cerejeiras, tornando o bosque mais alegre e as lições mais agradáveis. O velho chinês aos poucos foi se esquecendo aquela mágoa, voltou a ser cortês e atencioso com todos ali, mas ele já não sorria quando encontrava o velho e mestre sábio, tampouco quando encontrava um de seus discípulos. Certo dia, o ancião mestre falou aos jovens: Nós precisamos fertilizar esse bosque porque está chegando na hora dos frutos e é preciso que eles nasçam mais fortes. Nesse dia, Li Shan estava em viagem e quando ele retornou, ele se deparou com aquela cena de todos os discípulos adubando o bosque. Ele ficou muito revoltado e correu de novo até o mestre. Mestre, venerável Senhor, por que você mandou adubar o bosque das cerejeiras sem me chamar, sem me consultar? Eu sei exatamente qual o melhor adubo para colocar nesse bosque. E o mestre redarguiu. Nós compreendemos tua preocupação, Lin Shan, mas fica tranquilo. O adubo foi apropriado. Dá-nos uma chance. Temos grande carinho com este bosque que nos deste, oferecido ao nosso trabalho por tua generosidade. Lin Shan, em leve curvatura, despediu-se e afastou-se. Mas ele não estava tranquilo.
Seu amor próprio estava bastante ferido e o descontentamento lhe sombreava toda a sua alma. Ele estava bastante infeliz com a situação. Assim veio o outono, amadureceram-se os frutos das cerejeiras, todos com aquela cor bela de carmim. O bosque estava lindo. O velho sábio e ancião chamou os seus discípulos e disse: Vejam todos esses frutos. Esses frutos vêm da generosidade do Senhor Linshan, que nos doou esse bosque. Portanto, nós não devemos negociar com eles. Façam a colheita, levem os frutos à cidade, mas vendam por preço pequeno. Nós não podemos negociar com a generosidade do que recebemos. Precisamos dar de graça o que de graça recebemos. Portanto, quem não puder comprar, ofereçam graciosamente. Os discípulos cumpriram as ordens do mestre, encheram os cestos com frutos e levaram à cidade, e venderam por preços acessíveis e deram ainda para crianças e mendigos. Linshan, passando na cidade, e tomou conhecimento disso, não conseguiu controlar a sua raiva e a sua irritação. Procurou o mestre, bastante contrariado, e disse: Como é que vocês puderam vender as minhas cerejas a tão baixo preço? São as melhores da região. Por que vocês desperdiçaram elas assim? O ancião olhou Linshan com profunda serenidade, sem deixar de reparar no possessivo com o qual ele se referia para aquelas cerejas. E disse: Meu amigo, será farta a colheita. E as nossas necessidades são muito pequenas. Nós julgamos acertado estender aos outros os benefícios que você nos proporcionou. Pensávamos poder dispor dos frutos do bosque de cerejeiras, mas nos perdoa, nós nos enganamos. Nós achávamos que o fruto também era nosso. Linshan respondeu de maneira mais direta: Dei o bosque a vocês e as cerejas também, sabe o Senhor. Mas não dei para que vocês desperdiçassem os frutos tão saborosos e puros. Nesse momento, Linshan abaixou e recolheu uma cereja que tinha acabado de cair entre seus pés. Quando Linshan já ia comer aquela cereja, o ancião interviu. Linshan, será que não parece justo, antes de você comer esta cereja, nós perguntarmos à árvore o que a árvore deseja que seja feito? Como assim, mestre? Não estou entendendo. O sábio homem olhou para a árvore como se estivesse conversando com alguém e perguntou: Generosa árvore, o que desejas que Linshan faça com o fruto que você ofertou a ele espontaneamente? Linshan deve comer o fruto ou preferes que ele o venda? Queres que o guarde para replantar ou queres que ele ofereça a alguém? Linshan, sem entender nada, colocou: Mas você não viu que o fruto caiu no meu pé? Sim, Linshan, eu vi. Da árvore desprendeu-se a cereja, ela é tua. O mesmo deves fazer quando ofertares um fruto, porque apenas assim ofertarás realmente. Diante dessas palavras, Linshan não teve mais o que dizer. E sem explicação ou qualquer desculpa, ficou calado, meio titubeante, e o sábio finalizou: Nós vamos te restituir o bosque das cerejeiras. Não nos agrada ser motivo de intranquilidade para ti. Fica com ele. Voltaremos à nossa praça. Quando desejares, pode nos procurar, que lá estaremos. O sábio e seus discípulos se despediram e foram embora. E continuou na praça ensinando. Linshan permaneceu no seu bosque.
Porém, desde que o mestre de lá foi embora com os discípulos, Linshan, o homem que deu, mas não se desprendeu, nunca mais pôde sentir-se dono do bosque das cerejeiras. O que realmente damos de nós incondicionalmente? Vamos fazer uma viagem profunda para dentro de nós e refletir acerca daquilo que damos ou pensamos que doamos. Comumente, nós nos dedicamos profundamente ao outro em variados aspectos, isso é verdade. Mas em variados momentos, sem que tenhamos consciência, nós alimentamos inúmeras expectativas veladas. Eu dou, mas espero algo em troca. No trabalho, eu faço algo por alguém, mas eu já faço colocando nele o peso do retorno. Eu espero que num outro momento você faça algo semelhante por mim. Eu não digo isso abertamente, mas eu repouso sobre ele essas vibrações expectantes, porque se no retorno ele não fizer, certamente eu vou falar e ele vai ter que colher a minha maledicência. Dentro disso, nos nossos relacionamentos, nós acabamos avaliando profundamente o que é que vamos dar de nós aos outros, porque nós passamos a pesar na balança a recompensa que teremos, se vai ser vantajoso ou não. Em casa, nas mínimas coisas, nós varremos uma casa, fazemos uma refeição, mas será que nós damos de nós ou nós damos esperando alguma coisa em troca, esperando aquele momento para exigir? Eu fiz e não recebi. Olha o que eu estou fazendo e ninguém reconhece. Será que nós estamos dando de nós? Ou nós estamos nos comportando como aquele velho chinês de antigas tradições que dá, mas não dá? O que é que nós damos realmente do nosso amor? Que nós simplesmente damos e não esperamos mais nada em troca. Até mesmo no ato de ensinar, muitas vezes nós o fazemos, mas ficamos na expectativa de reconhecimento. Até na hora de conduzir pessoas. Eu faço boas coisas por elas, mas fico aguardando que de alguma maneira eles digam que o que eu fiz foi bom. Nem que eu receba de volta algum afeto, mas ficamos sempre nessa expectativa. Isso é tão sutil muitas vezes na nossa vida que a gente passa a achar que é correto agir dessa maneira. Quantos casos nós já não presenciamos de pessoas que querem fazer boas ações? E nesse momento, por exemplo, de pandemia, que tem muitas famílias passando necessidade, nós vamos ajudar uma família, nós doamos uma cesta, uma família está realmente passando fome, mas aquele espírito que recebe aquela cesta básica é um espírito mais encrudecido, não desenvolveu ainda a gratidão, e mesmo passando fome e recebendo o alimento, ele age com uma certa frieza, com uma certa indiferença. Quantos de nós, após aquela doação, não sai e diz: esse aqui eu não vou doar mais? Quantos de nós, se for avaliar o coração, não tem aquele sentimento de: para esse eu não quero mais dar de mim? Porque ele não atendeu às minhas expectativas. Eu criei um cenário e eu esperava receber algo em troca que acabou por não vir. Então, que bem é esse? Que doação é essa que nós damos de nós? A verdade é que nós ainda temos uma necessidade voraz de sermos amados e sermos reconhecidos. Mas vamos pensar juntos. Se todo mundo agir dessa maneira, com esse desejo incessante de ser amado e ser reconhecido, a conta vai fechar? Se todo mundo quer ser amado, vai dar certo? O que é que Jesus pregou para nós? Não foi o amor incondicional?
que o plano de provas e expiações é uma oportunidade de nós darmos de nós mesmos sem esperar nada em troca? Não é essa a grande prova do Espírito? Numa das tantas obras psicografadas que contam sobre os fatos do cristianismo primitivo, tem uma determinada cura que Jesus ele consegue acabar com a lepra que tomava o corpo de um indivíduo que lá estava, e a primeira coisa que ele fez depois de ser curado foi ir para um prostíbulo. Jesus ficou chateado? Jesus ficou magoado? Jesus deu de si porque ele queria algo em troca? Provavelmente Jesus deve ter sentido uma grande compaixão porque um irmão desperdiçou uma oportunidade de recomeçar e fazer uma vida nova. Porque se ele estava cometido pela lepra, é porque ele já havia se perdido. Nós não estamos dizendo aqui que seja errado estabelecer acordos e contratos. Pelo contrário, isso é necessário e é correto. Nós temos diversos contratos no trabalho, nós temos diversos acordos comerciais, todos eles são justos e importantes. Precisamos definir tarefas e o que vai vir em função da tarefa entregue. O que nós estamos a refletir aqui hoje é se nós estamos doando ou estruturando um acordo. Vamos pegar um exemplo de um pai com um filho. Imagina que um pai dê tudo de si para um filho, no estudo, no cuidado quando o filho fica doente, e chega lá na frente, esse pai com 70 anos, o filho por algum motivo decide não cuidar dele. E aí aquele pai passa os últimos 10 anos falando mal do filho, numa depressão profunda, e acaba cometendo um suicídio consciente pela profunda tristeza da expectativa que ele tinha do filho. O pai, quando cuidou, será que ele cuidou nessa doação integral ou cuidou na expectativa de estou fazendo tudo isso agora porque um dia eu quero receber isso? Nós não estamos aqui tirando o ato equivocado do filho que, por ingratidão, não cumpriu um dever evangélico. Mas é preciso olhar para dentro de nós. O que é que nós realmente fazemos sem esperar nada em troca? O ponto da nossa reflexão aqui é para que realmente estejamos atentos. Com qual frequência a gente realmente doa e dá de si sem esperar nada em troca? Quais são as coisas do nosso dia a dia que nós realmente fazemos sem esperar nada em troca? E se nós estamos esperando algo em troca, que então sejamos claros, não há problema. É fundamental que estabeleçamos esse acordo. Falemos abertamente: olha, eu estou fazendo isso, eu estou limpando a casa, mas eu espero que vocês façam isso, isso e isso. Porque assim a convivência vai ficar mais em paz. Mas quando nós fazemos e depositamos no outro uma bola de cristal para que ele consiga adivinhar as minhas expectativas, nenhum relacionamento vai dar certo. E mais do que isso, quando eu faço esses sacrifícios e fico na expectativa, me iludindo, achando que eu estou fazendo bem, eu também vou me perder. Então a gente está aqui hoje para realmente refletir sobre essas nossas mágoas e expectativas que criamos. Porque se estão nascendo mágoas, é porque a doação não foi incondicional. E se estão nascendo irritações, é porque as expectativas estão sendo superiores àquilo que o outro pode dar. Nós, cada um de nós, enquanto espírito, nessa oportunidade da jornada encarnatória, nós estamos aqui para a prática do bem,
para a prática do amor incondicional. Essa é a nossa prova, esse é o nosso treinamento. Então vamos estar atentos para que possamos nos conhecer e perceber com qual frequência eu realmente dou de mim incondicionalmente. Quando Judas veio com os soldados para aprisionar a Jesus, Jesus pergunta: a que vens, meu amigo? Sabia ele, de antemão, que Judas era um espírito ainda necessitado de amparo, de auxílio, que Judas ainda carecia da atenção de um coração amoroso para crescer enquanto espírito. Não esperava nada desse discípulo a quem muito amava. Tanto assim que ao findar da sua crucificação, o primeiro ato do Senhor, pelas leituras que temos das obras espíritas, foi em busca de Judas, para ampará-lo, para auxiliá-lo, para recomeçar a sua jornada, crescendo como espírito, tornando-se realmente livre. Então, nós temos que ver que as nossas expectativas a respeito do comportamento do outro é que trazem ao nosso coração o sofrimento, a dor, a desilusão. Mas, se olhamos ao nosso irmão, que conosco convive, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer outro tipo de relacionamento, se olhamos a esse irmão como o amigo, como Jesus olhou a Judas, nós não teremos expectativas, porque na verdade nós queremos que o outro seja para nós o que estamos ali a ofertar. Mas na construção da jornada terrena, nós viemos exatamente para aprendermos a lição sublime da presença de Judas e dos soldados e do amparo do Mestre. Ah, meus amigos, quando aprendermos a entregar-nos, a doar-nos, sem esperar nada em troca, é como o Renato acabou de falar. Se eu crio um filho, esperando que esse filho venha me amparar na minha velhice, eu não criei esse filho. Eu não dei a esse filho o amor desinteressado, a entrega de cada instante, a doação de mim mesmo, tão somente por amor. Se eu vou cobrar, quando atenciosamente busquei ampará-lo nas suas doenças, nas suas dificuldades perante a vida, eu estou apenas dando de mim, sem esperar que esse filho venha a ser realmente aquele amor, aquele ser que dá também de si, porque é pelo exemplo que nós construímos os elos de amor. Não serão as palavras, não serão as convivências tão somente, mas é a vibração que emitimos, a vibração de amor, de entrega. Vou passar a contar a vocês a história que está na Revista Espírita,
de agosto de 1862. A história, o castigo de um avarento. Vejam como é interessante a história desse espírito. François Riquier, homem muito simples, era um velho solteirão avarento, morto em um ano qualquer, há 4 ou 5 anos, deixando aos colaterais uma fortuna considerável. Tinha sido senhorio de uma de nossas amigas, a senhora, não importa o nome. Esta senhora o havia esquecido completamente. Ultimamente, sua filha, que é sujeita a crises de catalepsia, seguidas de sono magnético espontâneo, nesse sono viu o senhor Riquier, o qual, diz ela, queria aproximar-se de sua mãe. Dias depois, a moça, aliás, bom médium escrevente, tomou do lápis e escreveu a comunicação seguinte, da qual Riquier pôs seu nome, o endereço exato. Não sabendo tal endereço, a senhora F. foi verificá-lo e ficou muito surpreendida, pois a indicação estava correta. Eis a comunicação que é um novo exemplo das penas reservadas aos espíritos culpados. Como a manifestação foi espontânea e exprimia o desejo de falar à senhora F., foi-lhe feita esta pergunta: que quereis de nós? O meu dinheiro que aqueles miseráveis tomaram todo para repartirem entre si. Dilapidaram o meu patrimônio, como se não fosse meu. Venderam minhas fazendas, minhas casas, para dividir tudo. Fazei-me justiça, porque eles não me escutam e não quero assistir a tais infâmias. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem entregar se acham que foi mal adquirido? Mas vós estáis morto, pobre homem. Já não precisais do dinheiro. Pedi a Deus uma nova existência pobre, a fim de expiardes a avareza desta. Não, não poderia viver pobre. Necessito do meu dinheiro para viver. Aliás, não preciso de outra vida, pois estou vivo agora. A pergunta que se segue foi feita com o fito de o trazer à realidade. Sofreis? Oh, sim. Sofro piores torturas que a moléstia mais cruel, porque é minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente a iniquidade de minha vida, que para muitos foi motivo de escândalo. Bem sei que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que necessito me ajudem a sair deste estado miserável. Oraremos por vós. Obrigado. Rogai para que eu esqueça minhas riquezas terrenas, sem o que jamais poderia arrepender-me. Adeus e obrigado. François Riquier. Nós vemos aí que, na medida que nós nos apegamos às coisas materiais, que nos apegamos à necessidade de que o outro retribua para nós aquilo que consideramos que seja importante, necessário, e a retribuição do que fizemos, então vejamos, não existe amor. Existe tão somente uma troca comercial. Parece mentira, parece brincadeira a gente falar isso, mas é uma troca comercial. Eu dou, você me dá de volta. Eu aguardo que você faça. Mas e se o outro não faz? Lá vem a raiva, a desilusão, não quero mais saber daquela criatura, dei tudo de mim. E olha o que eu estou recebendo. Então, não quero mais saber. Não me interessa mais. A gente tem que refletir. Porque quando a gente dá por amor. Querem ver um exemplo simples?
Quando eu dou um presente para a pessoa, e a pessoa, de repente, se desfaz do presente, mas é motivo para eu ficar magoado, porque eu procurei comprar, eu procurei o que eu gostava, o outro não gostou e se desfez. Mas quando eu dou, já não me pertence. Quando eu dou o amor que eu dei já pertence ao outro. Eu não tenho que ter resposta, eu não tenho que ter retorno. É isso que a gente precisa começar a refletir, porque aí, quando a gente faz a doação, sem esperar retorno, nós nos tornamos mais felizes. E, afinal de contas, nós estamos encarnados, buscando a própria felicidade. Amado Jesus, sê conosco, doce e meigo pastor. Auxilia-nos em cada instante, ao percorrer as luzes transformadas em letras do teu evangelho de amor. A compreender, Senhor, o teu exemplo amoroso por toda a terra. O teu exemplo suave, digno, amoroso demais. Quando dissestes a Judas, aqui vens, amigo. Em momento algum, o Senhor teve qualquer emissão de um sentimento menos nobre. Que consigamos perceber que é na emissão do que sentimos que conquistamos amores. Doce meigo Jesus, dá-nos a oportunidade desta compreensão. Dá-nos a oportunidade de vivermos experiências onde consigamos finalmente compreender a que tipo de amor viestes nos convidar a viver e a seguir. Que assim seja. Que assim seja.